Língua portuguesa, redação para oficial da PM de São Paulo. Parte 1, primeira parte. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a prova dissertativa de vocês, né? Vamos dar algumas dicas aqui e trabalhar um conceito que é bem interessante, que é o conceito da prova dissertativa, que é o que está sendo proposto a vocês no edital. Então, vamos lembrar de algumas coisas importantes que vão ser faladas aqui no decorrer do nosso curso. Você vai ter de fazer uma dissertação. Essa dissertação, como é de conhecimento, ela gira em torno de 30 linhas, tá? E 15 linhas já entraria em critério de desconto severo, tá? Então, tem um mínimo ali que a gente vai falar que você tem que fazer o mais próximo possível das 30 linhas, senão a redução, sabe? Você tem 30 linhas e faz 15, ele vai dizer que você abriu mão da estrutura argumentativa. Ele pode descontar de você demais em cima da abordagem temática. Então, tem de treinar para fazer uma prova que gira em torno de 25 a 30 linhas. Tá? Existem ali vários critérios, vários elementos importantes. Importante você lembrar que redação é uma estrutura que ela, além de classificatória, ela é eliminatória. Então, se você tem a questão valendo 20 pontos, que é quanto vale a prova de redação, e você fizer menos de 10, você está desclassificado, mesmo tendo tido uma nota muito boa na prova objetiva. Prova objetiva, você tem que ter no mínimo 40 para poder ir para a segunda fase. E na segunda fase, você tem que ter no mínimo 10 pontos para poder estar disputando também, não ser desclassificado imediatamente. O que você precisa saber? A prova será dada a vocês, segundo o próprio edital. Isso tudo vai partir de textos motivadores. Ele vai dar um texto motivador para você, tá? Um ou mais textos, para que dali você tire base para a construção do seu texto, tá? O tema pode ser apresentado literalmente ou ele pode simplesmente dizer que a partir da leitura dos textos, redija uma redação que aborde o assunto X. Tá? Então, tudo vai de você saber lidar com essa estrutura. O que nós vamos fazer hoje aqui nesse primeiro momento é mostrar para vocês o quê? Um trabalho prático, direto, objetivo, que garante a você a elaboração da sua questão. Você ter um projeto de texto, você ter uma estrutura e saber o que fazer, muda toda a perspectiva de produção de um texto. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje, é o chamado projeto Arroz com Feijão, que eu desenvolvi ali faz alguns anos, que ele é bastante conhecido no Brasil inteiro, e que garante a aprovação da maioria dos candidatos por causa da sua praticidade e da lógica que ele estabelece. Então, eu quero que você preste bem atenção nesse modelo que eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu parto do seguinte princípio: quando a gente tem uma estrutura bem feita, ela deve ser a base para o seu crescimento. Como assim? Sem filosofia, pelo amor de Deus, estou falando mesmo de um texto. Se eu tenho uma estrutura de sucesso, um texto que eu escrevi e que eu consegui me sair muito bem com ele, ele deve ser a base de tudo que eu vou escrever daqui para frente. E aperfeiçoando, mas mantendo fidelidade àquilo que foi um sucesso. Tá? Eu gosto de dizer o seguinte, que um jornalista, quando ele chega de ressaca na edição dele na segunda-feira de manhã, depois de ter tido uma festa, alguma coisa aí no domingo, no final de semana, e ele não está com a cabeça muito boa no lugar, o que ele costuma fazer é pegar a melhor matéria que ele escreveu e ele reproduz essa matéria, alterando o conteúdo, porque ele sabe que aquela estrutura foi uma estrutura já prestigiada e que ele vai sair bem. É a mesma concepção que nós vamos ver aqui agora no chamado projeto de redação Arroz com Feijão. Por que ele é chamado de Arroz com Feijão? O que se espera de você em uma redação para concurso público é que você seja capaz de fazer o mínimo necessário, que é ter a habilidade de colocar numa folha de papel, em 30 linhas, uma ideia organizada, com vocabulário simples, claro, objetivo e que atenda à proposta temática. Você fala, nossa, isso daí é o quê? Parece difícil. Não é não. Não. Redação não é uma habilidade pessoal. Redação é técnica. Todos são capazes de escrever com técnica. O que eu quero que você entenda é essa estrutura técnica, não a partir de uma série de teorias, mas a partir da prática. A gente vai fazer aqui um trabalho inverso. Ao invés de partir de teorias para falar para você sobre redação, nós vamos partir de uma estrutura pronta, que ela vai servir como base para tudo que você vai escrever. Então, o nosso projeto Arroz com Feijão funciona de uma maneira bem clara. Vamos começar aqui falando, então,
sobre essa primeira estrutura e essa concepção do que é a redação. Tá? Vejam só. Você quer saber como é fazer uma boa redação? Essa é a grande pergunta, né? Primeiro, afastei a ideia de que escrever é uma habilidade natural. Não é não. Escrever é técnica. Então é isso que nós vamos trabalhar. E pode ser executado por qualquer pessoa. As dicas são: leia bastante, procure crônicas jornalísticas, textos informativos, didáticos, interessantes materiais sobre história e atualidade. As informações gerais propiciam a você riqueza argumentativa. Depois, crie o hábito de escrever, coloque seus pensamentos no papel, mesmo que inicialmente sejam apenas frases curtas. Procure sempre ser direto e objetivo ao abordar qualquer assunto. Vá direto ao ponto e mostre segurança. Muito bem, vamos lá. Pessoal, aqui vocês têm o chamado projeto de redação Arroz com Feijão. Por que a gente chama arroz com feijão? Porque arroz com feijão é a base, tá? É a base de tudo. Então eu vou partir para vocês aqui de uma hipótese, tá bom? Uma hipótese. Qual que é essa hipótese? A hipótese é que nós vamos começar a fazer a nossa redação e é dado para nós um tema. A partir de leitura de texto, o tema que ele nos dá é assim, ó: a alimentação do brasileiro. Então pensa comigo. Quando eu falo de alimentação do brasileiro, eu tenho uma série de coisas que eu poderia falar, na verdade. Falando de alimentação do brasileiro, eu posso falar sobre a capacidade brasileira de produção de alimentos. Eu posso falar sobre a variedade, tá, de produtos que a nossa terra é capaz de oferecer. Posso falar das diversas interferências nacionais ou então do próprio índio brasileiro, ou seja, a origem de alguns pratos, de algumas comidas que fazem parte da nossa cultura. E podemos falar sobre o cotidiano da alimentação do brasileiro, que foi a que eu escolhi. Falar sobre o quê? Aquela comida que está o dia a dia na mesa de todo brasileiro, que é a comida básica, prática, que é o quê? Que nós chamamos até de prato feito, o PF, que a base dele é arroz com feijão, bife, uma salada, depois você toma um cafezinho e pronto, né? Alguns acrescentam ainda um ovo, alguma coisa assim, que é para poder dar um pouco mais de substância à estrutura. Mas a base é arroz, feijão, bife, salada e um café depois. Essa foi a teoria utilizada para elaborar essa estrutura. Vejam, o que ele fez? Eu quero que você observe aqui. Para nós, ele deu um tema, e o tema é geral. O tema é sempre geral. O tema é dado pela banca. Tá? É dado pela banca. Vou mudar a cor da minha caneta. Tá? É dado pela banca. A tese é o quê? É o seu posicionamento. Seu posicionamento sobre o tema. Imagine que ele desse para você um tema polêmico. Então, vamos imaginar temas que já caíram como se fosse a pena de morte. Ele é um tema que divide muito a opinião das pessoas. Tem aqui aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Aborto, aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Então, não importa a posição que você vai assumir, mas sim a argumentação que você vai dar. Então, quando você assume uma posição, fala, olha, eu vou defender o direito à vida, então eu sou contra a pena de morte. Sendo contra a pena de morte, a minha tese vai ser desenvolvida em cima disso. Estou falando sobre o tema da pena de morte, sim, mas a minha tese é falar sobre esse aspecto, ou seja, eu sou contra. Então, todos os meus argumentos vão conduzir a essa ideia. Quando ele pede para a gente falar sobre a alimentação do brasileiro, que é vasta, eu decidi falar sobre a comida básica do brasileiro, aquela que está todos os dias. Por quê? Porque eu acredito que essa alimentação é saudável, tem tudo o que ele necessita. Exemplo, o arroz e feijão é rico em carboidratos. O bife é rico em proteína, que repõe as perdas musculares. As verduras, que a gente come ali junto, uma salada, uma outra verdura, é rica em fibras, ajuda a processar esse alimento consumido. Tá? E o cafezinho preto com açúcar, além de dar prazer depois do almoço, ele garante o quê? Uma carguinha rápida ali na nossa cabeça, porque quando a gente começa a fazer a digestão, a nossa energia é concentrada ali no aparelho digestivo, e isso faz
com que a gente tenha menor irrigação no cérebro que dá sono. Então, para evitar isso, a gente dá o quê? Uma carga rápida ali com açúcar e cafeína, né? Glicose e cafeína, energia, para que você tenha energia até que a digestão comece a trazer de volta para você a energia que está sendo absorvida naquele alimento. Tá certo? Então, eu fiz o quê? Vejam só. Eu vim aqui e produzi a minha tese sobre alimentação do brasileiro. Qual que é a minha tese? Que a comida dos brasileiros, que a comida dos brasileiros é muito saudável e tem tudo que eles necessitam para o seu longo dia de trabalho. E aí eu adotei 3 argumentos, 3 provas disso tudo, tá? Por quê? Se eu faço uma afirmação e digo apenas uma coisa, é muito frágil essa minha argumentação. Quando eu tenho 2 elementos que a sustentem, eu tenho o mínimo necessário. 3 é perfeito. Por quê? Eu provo, eu reafirmo, e aí com a terceira eu torno incontestável, porque a partir dali nós temos o elemento já gravado como elemento de ciência. Então vejam só o que acontece dentro dessa nossa relação, dentro dessa nossa questão. Então, eu fiz a afirmação de que a comida dos brasileiros é saudável e tem tudo que eles necessitam. Muito bem. Feito isso, eu vou agora levantar quais são os argumentos que eu quero. Bom, eu vou falar sobre os carboidratos presentes no arroz com feijão, as proteínas do bife com a salada e a glicose e a cafeína no cafezinho preto com açúcar. Agora que eu tenho o quê? O que eu tenho aqui? Veja só, eu tenho os meus argumentos que vão servir para eu sustentar a minha tese, tá? Que vão servir para eu sustentar a minha tese. Agora, o que eu faço? Eu somo isso com isso. Eu somo a minha tese e digo como é que ela vai ser sustentada. Então, eu começo, ó. Todos sabem o quanto em nosso país a comida é saudável. Olha só aqui a minha tese. Já botei amarelo. Ó, a comida é saudável e tem tudo de que os brasileiros necessitam para o seu longo dia de trabalho. Perfeito? Então, nós vimos aqui a minha tese. Agora eu vou apresentar os argumentos. Ó, verifica-se aqui. Os carboidratos do arroz com feijão. Primeiro argumento. As proteínas do bife com salada. Segundo argumento. Além da glicose do cafezinho preto com açúcar, terceiro argumento, fornecem um completo abastecimento de energia somado ao prazer. Então, vocês viram o que eu fiz aqui nesse meu primeiro parágrafo? Eu apresentei a minha tese e coloquei os meus argumentos, tá bom? Ó, argumento número 1, argumento número 2 e argumento número 3, tá? O que meu examinador espera? Que os 3 próximos parágrafos abordem, respectivamente, carboidrato no arroz com feijão, proteína no bife com salada e glicose no cafezinho preto com açúcar, tá? Então, eu fiz a apresentação simples. Eu deixei claro para o meu examinador tudo o que ele espera da minha redação. Por quê? Eu mostrei que a minha tese está totalmente conectada ao tema que ele apresentou. E que eu tenho 3 argumentos que sustentam a minha tese como verdadeira. E aí eu juntei tudo. Presta atenção no que eu fiz. Eu fiz o seguinte, eu abri com uma frase padrão. Todos sabem o quanto em nosso país. Eu posso começar qualquer redação com essa frase aqui. A única coisa que você vai me dizer é o seguinte, professor, mas isso daí não é um jargão? Falou, é. Falou, mas não é ruim começar com jargão? Não posso perder? Falou, pode. Mas e como é que o senhor explica, então, começar com jargão? Eu explico pelo seguinte, ser um jargão não significa que eu deva usá-lo. Significa que todo mundo usa, então que eu devo alterar, mas não que eu não deva lembrar. Perceba que quando eu digo todos sabem o quanto em nosso país, eu estou falando de uma alimentação brasileira, estou falando sobre as pessoas daqui, mas se você fica desconfortável por ser um jargão, o que você pode fazer? Falou, olha, eu vou começar mais uma redação, com todos sabem o quanto em nosso país, mas eu não quero começar essa redação do mesmo jeito. Então eu vou mudar essa frase que eu tenho na minha cabeça para outras como é bastante aceito pela comunidade brasileira. Ou então, sabe-se que o povo brasileiro tem como
perspectiva importante, que a comida é saudável, tá? Que a comida do seu prato saudável tem tudo que representa. O que eu posso fazer? Eu altero, mas na minha cabeça eu sempre começo assim. Por quê? Porque eu não esqueço a minha redação. Essa é a minha redação de sucesso. Eu sempre digo, todos sabem quanto no nosso país, alguma coisa. Porque eu faço a mesma redação para todo tema que me derem. Aí eu falo, verifica-se que... E coloco meus 3 argumentos. 1, 2 e além do terceiro. Sempre. Falou, por que isso? Porque eu já chego no dia da prova com uma estrutura pronta na minha cabeça. Toda a redação, para mim, começa. Todos sabem o quanto em nosso país. E tá, isso ocorre. Verifica-se isso, além disso. Perceberam o que eu fiz? Eu fiz meu comentário e coloquei os 3 elementos. Não importa qual fosse o tema, qual seja o tema, eu faço sempre dessa maneira. Aí eu vou para o meu segundo parágrafo, vamos lá? Lembre-se que eu tenho uma sequência de temas. Esse daqui vai ser o meu segundo parágrafo, esse o meu terceiro parágrafo e esse daqui o meu quarto parágrafo. Professor, o que são esses 2 S's um em cima do outro? Isso aqui é símbolo de parágrafo, tá? Se você for olhar, você vê assim às vezes, ó. Que é o símbolo do parágrafo, parece um S em cima do outro. Isso daqui, ó, significa parágrafo. Então, se você encontrar esse símbolo, isso quer dizer parágrafo. Tá bom? Então, nós temos aqui a estrutura. Vamos ver como é que funciona agora? Olha só como é que começa o meu segundo parágrafo. É de fundamental importância. Gente, sempre o meu segundo parágrafo começa com é de fundamental importância. Mas isso não é jargão também? É. Por isso que eu posso mudar. Porque se ao invés de dizer é de fundamental importância, eu falo é muito importante, é bastante aceito, merece destaque especial. Perceberam? Então, olha só. Veja. É de fundamental importância o consumo em alimentos ricos no fornecimento de energia para... Eu vou reforçar algumas palavrinhas aqui. A movimentação do nosso corpo. Então, vejam, é de fundamental importância. Aí, o que eu faço? Podemos mencionar, por exemplo, o arroz com feijão, que diariamente abastece a nossa mesa por causa de sua riqueza em carboidratos. Está aqui, ó. Tá aqui, olha o que eu fiz dentro dessa questão. Tá? Eu fiz o seguinte, presta atenção. Eu disse que é fundamental o consumo de alimentos ricos no fornecimento de energia para a movimentação do nosso corpo. Eu sempre digo, é de fundamental importância isso para que isso aconteça. Percebeu? É de fundamental importância isso para que isso aconteça. Isso daqui, ó, é qualquer coisa. Depois, podemos mencionar, por exemplo, isso que faz isso por causa disso. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Veja, é de fundamental importância o consumo de alimentos ricos no fornecimento de energia para a alimentação do nosso corpo, para a movimentação do nosso corpo. Podemos mencionar, por exemplo, o arroz com feijão, que diariamente abastece a nossa mesa por causa da sua riqueza em carboidratos. Eu vou querer que você observe isso que eu estou dando destaque. Todo segundo parágrafo que eu construo é sempre igual. É de fundamental importância isso para que aquilo aconteça por causa disso. Podemos mencionar isso, que faz aquilo por causa daquilo. Pronto. Tá? Entenderam? É o que eu falei aqui sobre os carboidratos. O que se espera agora no meu terceiro parágrafo? Que eu fale sobre as proteínas e o bife, não era o meu segundo argumento? Olha o que eu faço. Eu venho aqui
e coloco um além disso. O que significa esse além disso? Nós chamamos de progressão textual. É o que garante que o meu texto vai continuando. Olha, é de fundamental importância isso. Além disso, fala-se sobre isso. Percebeu? Agora, do que você espera que eu fale? Das proteínas do bife que comemos e das fibras das folhas e verduras. Não é isso? Então, olha só. Vamos lá. Além disso, as proteínas da carne no bife que comemos servem para repor a massa muscular perdida durante o trabalho. E somando-se a isso, eu não tenho que falar agora sobre a verdura, eu somei dentro da minha estrutura. Minha progressão textual também está aqui. Olha, há as fibras das folhas, das verduras e folhas que ajudam no processamento dos alimentos pelos órgãos digestivos. Daí, ó, uma outra estrutura, a possibilidade de reafirmarmos o valor nutricional do conjunto de alimentos de nosso prato mais tradicional e de justificarmos os hábitos desenvolvidos em nossa cultura culinária. Pronto, eu falei. Ó, além disso, tá? Isso ocorre. E somando-se a isso que faz aquilo. Tá? Daí a possibilidade de reafirmarmos isso e isso. Perceberam? Como eu vou fazendo a construção na minha cabeça e vou adaptando do jeito que eu quero? Agora nós temos aqui o terceiro parágrafo. Nesse terceiro parágrafo, o que nós temos? A soma de dois argumentos, o que nos leva ao terceiro, né? Olha só o que acontece agora no terceiro argumento, quarto parágrafo. Tem aqui, ó, ainda convém lembrar. O que é o ainda convém lembrar? Progressão textual. Ó, outro hábito que contribui para o sucesso do nosso bem elaborado cardápio, que é o de, ó, tomar um cafezinho após as refeições. Esse conjunto da cafeína mais o açúcar reabastece nosso cérebro de energia desviada para os órgãos processadores da digestão no momento que comemos. Essas substâncias reprimem a sonolência típica da hora do almoço, nos mantendo despertos. Perfeito. Tá? Tá aqui a estrutura. Percebeu o que eu fiz? Ó, ainda convém lembrar isso, tá? Ó, ainda convém. Vamos colocar. Vou até completar. Lembrarmos isso, tá? Que faz isso, tá? É como isso que faz isso, tá? Aqui, ó, esse conjunto faz isso e serve para aquilo, tá bom? Ou seja, eu tomo e vá. Muito bem. Acabei de mostrar os meus três argumentos, não é isso? Ó, ainda convém lembrarmos outro hábito que contribui para o sucesso do nosso bem elaborado cardápio, que é o de tomarmos o cafezinho após as refeições. Esse conjunto da cafeína mais o açúcar reabastece nosso cérebro de energia para os órgãos, tá desviada para os órgãos processadores da digestão no momento em que comemos. Essas substâncias reprimem a sonolência típica da hora do almoço, nos mantendo despertos. E aí eu vou para o meu último parágrafo. O que eu trago no meu último parágrafo? O fechamento eu deixo bem claro para ele, ó. Levando-se em consideração os aspectos práticos do prato do brasileiro, somos levados a acreditar que não é apenas por prazer que somos seduzidos pela nossa culinária, mas também por tudo que ela nos oferece
para a manutenção de nossa saúde. Sendo assim, a falta de qualquer um desses ingredientes nos causará debilidade e insatisfação. Veja o que eu fiz. Eu reafirmei minha tese. É como se eu falasse, viu como é importante aquela alimentação? Na falta de qualquer ingrediente, a gente não vai ter uma boa alimentação. Tá? Então, o que você viu ali? A chamada máscara de redação. Quer ver uma outra coisa agora interessante? Essa daqui é a estrutura que nós acabamos de ver. Nós fizemos aqui, ó, a chamada máscara número 1. Se você for observar, esses aspectos que estão em negrito, eles todos podem traduzir para a gente uma série de espaços que dão a continuidade. Veja só, imagine agora fazer a redação usando o pronome isso e aquilo, só. Como? Vou completar, ó. Todos sabem o quanto em nosso país isso e isso ocorre. Verifica-se que isso, além de isso. Então, verifica-se isso e aquilo. Os 3 argumentos. Depois, é de fundamental importância o isso para que isso ocorra ou aconteça. Podemos mencionar, por exemplo, isso que faz isso por causa daquilo. Esse pensamento, isso daqui tudo é opcional, não precisaria colocar, é mais importante do que aquilo lá. Ótimo. Além disso, ocorre isso, dado que acontece aquilo. Como se isso não bastasse, ocorre também isso que faz aquele outro. Daí, mostrar que isso e que aquilo também tem valor. Ainda convém lembrar outro costume disso, que faz aquilo. Isso é importante, ou melhor, é bom para que isso exista. Esse complexo faz aquilo. Agora, olha só, chega no final, levando em consideração esses aspectos disso, somos levados a acreditar que não é apenas por isso, mas também por aquilo que as coisas funcionem. Sendo assim, isso acontecerá. Você percebeu que eu vou escrevendo uma redação sem conteúdo e que mesmo assim ela dá uma sequência dentro do pensamento? Essa é a chamada máscara de redação. Sabe, professor, mas isso significa que eu tenho que fazer o quê? Copiar essa máscara? Eu falo, não, não é isso. É que ela serve para você, ela tem o potencial de mostrar a você a base de tudo aquilo que se espera que você escreva. Uma redação que tenha começo, meio e fim. Tá? Que ela tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Quer ver outro exemplo?
Tá aqui uma segunda máscara feita na mesma proporção, só que com elementos diferentes. Ó, entre os aspectos referentes à alimentação do brasileiro, 3 pontos merecem destaque especial. O primeiro é a importância do carboidrato presente no arroz com feijão. O segundo, das fibras, das verduras e das proteínas do bife e da verdura que comemos. E, por fim, a importância da glicose e da cafeína no cafezinho que tomamos. Alguns argumentam que o carboidrato é importante para a reposição energética que perdemos. Isso porque sofremos muito desgaste, dessa forma ficarmos bem o dia inteiro. Outra preocupação constante é com o consumo de proteínas e fibras, pois precisamos... Outra preocupação constante é com o consumo de proteínas, pois precisamos repor as perdas musculares do dia de trabalho. Como se isso não bastasse, também há a questão das fibras que ajudam no processamento dos alimentos pelos órgãos digestivos. Daí o valor de somarmos essa alimentação sempre ao nosso cardápio. Também merece destaque o cafezinho preto, o qual tomamos depois do almoço. Diante disso, percebemos como é importante a glicose e a cafeína para que fiquemos despertos depois do almoço. Tendo em vista os aspectos observados sobre a alimentação do brasileiro, só nos resta esperar que essa alimentação esteja presente na mesa de todo o nosso povo, ou quem saiba que se possa aproximar cada vez mais da boa qualidade alimentar aquilo que se consome no nosso país. Consequentemente, veremos uma população saudável em todos os cantos. Acabei de improvisar. Fala, professor, o que mais eu posso fazer? Pronto. Uma outra que muda a estrutura. Ao invés de começar com jargão, eu faço a inversão. Olha só, que a alimentação do brasileiro é boa e tem tudo aquilo que ele necessita para o seu longo dia de trabalho, esse é um pensamento muito comum para os homens do nosso tempo. Tá? Depois, ó, no que diz respeito, aí eu falo, comento com frequência a respeito do arroz, feijão, salada da cafeína. No que diz respeito aos carboidratos, sabe-se disso. Tá? Depois, somando-se a isso, a proteína do bife com salada e até mesmo porque ela repõe as perdas musculares, daí a sua importância. Basta lembrar o quanto é importante também as fibras, pronto, do bife. Outro fator que pode juntar-se a essas ideias está ligado ao fato de tomarmos o cafezinho após as refeições, o qual repõe as perdas de energia no momento em que estamos digerindo. A partir daí percebemos não sei o que lá. E por último, o desenlace para tal estrutura alimentar representa o quanto o nosso prato mais saudável é rico. Por mais que se busquem novas soluções, só se pode concluir que esse é o mínimo que todo brasileiro merece e deve ter em sua mesa. Muito bem. Perceberam o que eu fiz? Esse bate-bola rapidinho, o que eu aconselho você a fazer? Pegue inicialmente uma dessas máscaras que você tem ali, qualquer uma delas. Eu particularmente gosto da número 2, tá? Adoro a número 2. Então, o que você faz? Elabore o seu projeto partindo dela. E aí, o que você vai fazer? Substitua as partes que estão em destaque por aquelas que você acha que fique melhor. Lembrando sempre que você tem uma conexão entre as ideias. Ó, é importante que isso ocorra para que aquilo aconteça. Sempre use isso. É importante isso para que aquilo ocorra. Tá? Ou então, isso é importante por causa daquilo. Tá? O que, o por causa, o dessa maneira, o pois, são formas que você deve manter presente na sua redação, porque elas explicam, elas dão finalidade, sem precisar saber. É fundamental isso para que aquilo ocorra por causa disso. Tá? Observa-se isso que gera aquilo. É importante isso, pois acontece aquilo. Sempre que você faz esse tipo de estrutura, você constrói uma referência legal de sua redação. Tá bom? E aí você pode brincar. Eu poderia mostrar para vocês uma redação que começa com o primeiro parágrafo da máscara número 1, o segundo da máscara 2, o terceiro da máscara 3, o quarto da máscara 2 e o quinto da máscara 1 de novo. Por que não? Já que todas as máscaras têm como propósito, no primeiro parágrafo, introdução da tese com os argumentos. No último parágrafo, a conclusão, que é a reafirmação da tese. E nos 3 parágrafos intermediários, a apresentação de cada um dos argumentos. Tá?
tá? O que você pode fazer? Criar sua própria máscara. Uma máscara que você leva com você para onde você quiser na sua mente e que você faz com ela o que você quiser. Você vai ter certeza que vai ter um bom aproveitamento e a sua redação vai deixar de ser um problema. Próximo bloco, a gente vem com mais orientações para a sua prova dissertativa. Até mais!